Queridos irmãos e irmãs, no nosso último vídeo iniciamos o nosso empenho de compartilhar um belo artigo de Dom Cirilo Folch Gomes, intitulado A Belíssima Carta aos Efésios. Nesse seu artigo, ele nos oferece um caminho que nos convida a refletir sobre o hino introdutório da Carta aos Efésios e ainda os temas a salvação pela graça, a vida cristã, o lar cristão. Sobre o hino introdutório, já partilhamos no último vídeo. Hoje gostaria de partilhar os temas que se seguem nesse seu artigo, a belíssima Carta aos Efésios. Dom Cirilo recorda esse tema que está presente na Carta aos Efésios, a salvação pela graça. Encontramos na Carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 15 a 19, uma bela súplica feita ao Pai da Glória pelos cristãos. Súplica para que tenham os olhos abertos para as riquezas da revelação e a fim de que Deus lhes ilumine a fé na compreensão de seu misterioso desígnio. A mesma prece será retomada com maior amplitude no capítulo 3, versículos 14 a 20, e tem paralelo em Colossenses, capítulo 2, versículos 2 a 3, mostrando quanto São Paulo valorizava a fé como doutrina iluminadora da vida e destinada a crescer não só na atuação pela caridade, a fé que age pela caridade, mas no saboreio de sua gnose, no conhecimento frutuosíssimo, diria o Vaticano I, no conhecimento frutuosíssimo de seu conteúdo doutrinário. Retoma depois a carta aos Efésios a ideia do primado universal de Cristo, afirmado agora em sua condição de chefe supremo da Igreja, acrescentando o pensamento tão caro a São Paulo de que esta é seu corpo, ou, como diz então, o recitáculo daquele que enche todas as coisas com a plenitude. Voltará ao tema em Efésios 4, versículos 10 a 16, detendo-se no momento a considerar o mistério de Cristo sob o aspecto da reconciliação de pagãos e judeus, efetuada por obra da graça. Coisa maravilhosa esta, julga o apóstolo. Mistério que nas gerações precedentes não fora manifestado, mas que constitui o cerne do Evangelho. Todos os homens são coherdeiros das promessas da divina graça, formuladas outrora pelos profetas no seio do povo judaico e agora destinadas a se extravasarem pelo gênero humano inteiro. Deste assunto tratam os capítulos 2 e 3, sendo que no segundo, alguns autores veem uma espécie de resumo da carta aos Romanos, e outros observam sua semelhança com a parábola do filho pródigo no Evangelho de São Lucas. E vós que estáveis mortos por vossas faltas e pecados, como também nós todos, os judeus, éramos deste número, quando vivíamos outrora nos desejos carnais, sendo, como os outros, por natureza, filhos da ira. Eis, porém, que Deus, rico em misericórdia, impelido pelo grande amor com que nos amou, nos vivificou com Cristo. É por graça que fostes salvos, estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania de Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Mas em Jesus Cristo vos aproximastes por seu sangue. Já não sois hóspedes, nem peregrinos, e sim concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Na parábola evangélica também se fala de um pai movido de compaixão
em relação ao filho que estava longe, em país distante, que estava morto e tornou à vida, recuperando a condição de membro da família. A carta aos Romanos, por sua vez, sublinha e desenvolve aspectos do mesmo tópico: o envolvimento de todos, pagãos e judeus, no pecado, na carência da divina graça, a qual, porém, a todos foi oferecida no Cristo Jesus e se torna participada mediante a fé. Como na carta aos Romanos, ensina-se igualmente, com grande ênfase, a salvação pela graça e pela fé. Deus demonstrou a imensidão das riquezas de sua graça, manifestada por sua bondade para conosco, em Jesus Cristo. Porque foi gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos merecimentos, é dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nelas nos exercitássemos. Queridos irmãos e irmãs, está aqui uma admirável teologia da graça. Nestas poucas palavras e em seu contexto, a redenção é um dom divino que nos cura e eleva à vida celeste, que nós recebemos livremente na fé e nos induz às boas obras, as quais se tornam condições de salvação na medida em que já não são simplesmente obras humanas, porém frutos da graça. É a mesma teologia que está, por exemplo, nas palavras do Senhor: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora reflitamos o outro tema que emerge na carta aos Efésios, a vida cristã. A partir do capítulo 4, São Paulo passa a tratar da vida cristã, primeiramente em perspectiva comunitária e depois numa série de circunstâncias da existência pessoal, a conduta pessoal na observância dos mandamentos, os deveres dos esposos, dos filhos, dos pais, dos servos e patrões, etc. Primeiro fala da unidade do Espírito no vínculo da paz. E isto significa, a seus olhos, a vida da igreja enquanto invisível comunhão dos corações que creem, mas também enquanto comunidade visível e estruturada. A união cristã não é para São Paulo uma tal ou qual união ecumênica de igrejas autônomas e mais ou menos diferenciadas quanto à doutrina. Há um só corpo e um só Espírito, como fostes chamados por vossa vocação, há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por todos e em todos. Há um só corpo, isto é, uma só comunidade visível cuja fonte é o Espírito Santo. Já dito antes, o penhor da realidade escatológica e, portanto, da unidade perfeita. O Espírito é como a alma do corpo de Cristo, escreverão mais tarde os santos padres, explicitando o pensamento de São Paulo. E se todos são batizados no nome do mesmo Cristo Senhor, não pode haver cisão entre os que creem. Precisam ter o mesmo sentir e uma mesma sentença, como lemos em 1 Coríntios 1:10, ou uma mesma fé, como em Efésios 4:5, que por causa deste magnífico texto é chamado às vezes a epístola da unidade cristã. Nessa unidade há, porém, dons diversos procedentes de Cristo ressuscitado, a fim de que os fiéis contribuam de modos vários para o crescimento da igreja, do templo santo que se ergue progressivamente como habitação de Deus, do corpo único e coeso que Cristo faz crescer para si no amor. A descrição aqui dos diversos carismas é análoga à que se faz em Romanos 12, 3-8 e em 1 Coríntios 12, 1-31. Embora numa apresentação mais genérica, referente não a uma comunidade particular,
mas a Igreja Universal. A concepção primitiva da Igreja não foi, conforme alguns pretenderam, a da Assembleia Local, e sim a do povo de Deus, único e universal, a da única esposa de Cristo, que se torna presente nas comunidades particulares, mas por sua natureza as transcende e pede para manifestar-se numa comunhão verdadeiramente católica. Nosso capítulo 4 da Carta aos Efésios é um dos testemunhos dessa concepção. E igualmente o capítulo 5, na famosa passagem sobre a aliança entre Cristo e a Igreja, simbolizada no sacramento do matrimônio. Na consideração mais individual da vida cristã, São Paulo começa por confrontar os costumes pagãos vigentes com as exigências gerais do renascimento batismal, ou mais explicitamente, com as exigências da genuína moral que brota da fé. Se foi de acordo com a verdade de Jesus que vos falaram dele, então foi nele que vos ensinaram a despojar-se do homem velho, do homem corrompido pelos apetites enganadores, para revestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade verdadeiras. O texto, com as exortações que se seguem a respeito das virtudes cristãs, se assemelha ao da carta aos Colossenses, capítulo 3. Encerra, entre outras, a admirável palavra sobre a imitação de Deus no amor, ressonância do Sermão da Montanha. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredi no amor segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. A paixão de Cristo se alude como a um sacrifício sacerdotal, da mesma forma que na carta aos Hebreus ou na primeira de João, para apenas lembrarmos dos textos mais conhecidos. E, finalmente, o lar cristão. A visão do lar como igreja doméstica, apresentada nos documentos do Vaticano II, está sugerida em vários textos bíblicos, particularmente pelos capítulos 5 e 6 da Carta aos Efésios. Após exortar os fiéis à prática da oração, aos salmos, hinos e cânticos espirituais, o apóstolo espera vê-los continuando no relacionamento concreto e cotidiano do lar, e desata a falar imediatamente dos deveres recíprocos dos esposos, filhos, servos e patrões. A religião encamando-se na vida, encerrando-se, inserindo-se na vida. O amor de Cristo há de ser sempre o princípio inspirador das relações humanas. Mas isso, queridos irmãos, nós vamos aprofundar no nosso próximo vídeo. Deus a todos abençoe.